Administração de produtos e marcas. Características dos serviços. Ao abordarmos o tema produto, é importante lembrarmos de que estamos nos referindo tanto a bens tangíveis quanto a serviços intangíveis. Os bens são as ofertas tangíveis, isto é, que podem ser tocadas, visualizadas e experimentadas, enquanto os serviços são os produtos intangíveis, que não podem ser tocados como atos, ações ou desempenho. O objetivo dessa aula é analisar as características e o composto de serviço. Muito bem, características dos serviços. As empresas vendem primeiro os serviços. Claro, você quando vai comprar alguma coisa, quando vai fazer qualquer comércio, você interage com os vendedores, você está consumindo os serviços da empresa. Então, primeiro de tudo, serviços. Mas quem vende serviços deve normalmente lidar com 4 características básicas que exigem certos procedimentos nas decisões táticas para a venda. Essas 4 características elas fazem praticamente a diferença da abordagem do marketing de serviços, porque muitas vezes não existe no comércio de bens, né? Por exemplo, o comércio de bens não são intangíveis, muitas vezes você tem lá a oferta, o produto concreto, né? Você tem muitas vezes o mesmo serviço, o mesmo produto sendo oferecido, porque aquilo sai de uma fábrica, tem critérios de qualidade, então todos são os mesmos produtos, ou ao menos há um esforço que isso aconteça. Já não acontece isso no serviço. Então vamos analisar as características: intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e demanda flutuante. Intangibilidade. Por serem intangíveis, as ofertas de serviços podem ser consideradas como promessas. As ofertas das empresas que comercializam os serviços, como bancos, seguradoras, hotelarias, locação de veículos, entre outros, são promessas. Por exemplo, quando os clientes compram seguros, abrem uma conta, reservam um quarto, ou hotel, ou carros em locadoras, acreditam que a empresa prestadora de serviço ou prestará serviços prometidos geralmente pelos vendedores e aqueles constantes do material de divulgação. Eu vendo serviço de consultoria, quando eu vendo para meus clientes, eu digo que eu faço isso, isso e aquilo, e eles podem gostar da proposta e contratar meus serviços, mas eles estão comprando uma promessa, certo? Que eu disse que eu faço isso, isso, aquilo. Então, o que ocorre é que muitas vezes você paga e vai consumir o serviço depois, ou a maioria das vezes, né? Então você compra promessa. Agora, o fundamental na prestação do serviço é que você seja um bom pagador de promessas. É fundamental que as empresas procuram cumprir tudo aquilo que prometeram na venda. Caso contrário, as expectativas dos clientes ficam frustradas e a insatisfação é evidente. A marca passa a ser um diferencial importantíssimo, uma vez que gera credibilidade para as promessas. Claro, quando você vê uma marca super famosa, muito boa, conhecida, e você recebe uma oferta daquele serviço que tem aquela marca, você vai ficar muito mais tranquilo de quando você recebe ou você vai contratar um prestador de serviço que é desconhecido, que você não sabe se trabalha bem ou não. Então, essa é a situação, né, que ocorre normalmente nessa questão da intangibilidade. Outra forma de lidar com essa característica de tornar visível, tangível, é tornar tangível tudo que pode ser possível em determinada atividade, né? Por exemplo, assim, um hotel comunica suas instalações e funcionários. Um banco mostra sua solidez e boa prestação de serviços. E as seguradoras apresentam instalações, coberturas, inclusive clientes atendidos, o que também permite uma avaliação melhor das promessas que estão sendo feitas na comercialização. Isso aí faz lembrar uma época que eu trabalhava com seguros, eu acompanhava um corretor que ele era excelente. O cara fechava negócio, cada visita que ele ia fazer, ele fechava o negócio. É impressionante. O camarada vendia um intangível, né, que era corretor, a prestação de serviços de seguros, mas a pasta dele era super cheia, né? Até na primeira vez, quando eu acompanhei esse corretor, eu fiquei surpreso. O que esse camarada traz nessa pasta? Bom, aí o que ele falava, ele tangibilizava tudo. Olha, eu fiz o seguro para o fulano de tal, ele puxava uma relação do nome dos clientes dele.
eu paguei uma indenização, ele teve um problema, eu ajudei ele num sinistro, que é o termo utilizado nos seguros, e ele recebeu aqui uma indenização. Ele tinha a cópia do cheque que ele deu para o cliente. Então, tudo que ele ia falando, ele ia tangibilizando. E ele tinha um índice de fechamento muito alto. Então, o que é importante no marketing de serviço é você realmente tangibilizar tudo o que você fala, né? Então, ou tudo que você oferece. Então, é tal coisa. Um hotel tem que mostrar as instalações, uma companhia de aviação, por exemplo, tem que mostrar os seus aviões e tudo mais, porque é importante você ter esse tipo de preocupação. Além da intangibilidade, né, característica dos serviços, você tem também outra característica, que é a heterogeneidade. As pessoas comportam-se diferentemente, mesmo quando recebem determinado nível de treinamento. Consequentemente, é comum que os clientes de uma mesma empresa recebam diferentes qualidades de serviços. Então, às vezes você dá um treinamento para uma equipe de 10, 5 recebem ou assimilam o treinamento muito bem e outros 5 não muito bem. Agora, todos os 10 representam a empresa. Então, quando interage com os clientes, aqueles que estão bem treinados e tudo mais, vão dar uma qualidade melhor e aqueles que não estão muito bem treinados vão dar uma qualidade inferior. Agora, como que o cliente percebe tudo isso? Bom, tem clientes, tem representantes daquela empresa que são bons e tem representantes daquela empresa que são médios. Então, fica mais difícil de você homogeneizar a qualidade da sua marca, né? Para se relacionar à marca. Então tem que ter cuidado com isso também. Os clientes atendidos por bons profissionais receberão serviços de maior qualidade, enquanto que aqueles atendidos por profissionais de atuação limitada receberão serviços de menor qualidade. O que é interessante perceber também é que a diferença dos resultados pode ser ou por falta de treinamento ou mesmo por apatia, falta de entusiasmo pelo negócio. A qualidade dos serviços prestados é diferente dos bens tangíveis, pois esses são fabricados dentro de critérios de qualidade, o que permite se tornar homogêneo, iguais uns aos outros. Como falei há pouco, quando você tem uma linha de produção, você faz os produtos dentro de certos padrões de qualidade técnica, então sai todo o produto igual, até o que não tiver igual você tira, né, para vender. Agora, já na parte de serviços, você não consegue fazer isso, né? Então você treina, você tem pessoas que têm motivações diferentes também, tem camaradas que vão trabalhar com apatia, e então isso aí dá resultados ruins para a sua oferta comercial, né? E a heterogeneidade de serviços ocorre principalmente porque são prestados por seres humanos, que têm diferença em suas personalidades e apresentam estados emocionais variáveis, interferindo na relação com os consumidores. Aí eu faço questão de falar um outro exemplo, né, que o mesmo prestador de serviços pode prestar diferentes qualidades conforme seu humor e sua disposição. Eu dava cursos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na SPM, cursos de férias, e eu tinha, na sequência, um curso de marketing de serviços, que era de uma semana, na semana seguinte era administração de vendas. E eu dei o curso de serviços no início, e quando comecei no outro curso, a mesma aluna que estava no primeiro curso fez a matrícula no segundo, porque ela gostou do meu desempenho no curso marketing de serviço. E quando ela estava no curso de vendas, ela, no final da aula, ela veio falar comigo: professor, eu fiz o seu curso de marketing de serviço, gostei muito e fiz a minha inscrição para esse curso de vendas. Acontece que eu estou achando que o senhor está bem diferente nesse curso de vendas do que estava no marketing de serviços. Porque no outro você estava super ativo, elétrico e tal, e nesse aí você está muito parado e tal. Aí, realmente, ela tinha razão, porque eu estava enfrentando os problemas pessoais desse período e aquilo afetou meu desempenho. Mas veja como é interessante que o mesmo prestador de serviço pode dar qualidades diferentes, de acordo com o lado emocional, com o lado motivacional e assim por diante, né? Então, por outro lado, também é possível verificar diferenças de acordo com a capacidade e desenvolvimento dos profissionais. Uma equipe que recebe determinado nível de treinamento, alguns assimilam melhor o ensinamento ou as habilidades e, consequentemente, prestam melhor serviço, como eu falei, né? As empresas que procuram uniformizar seu serviço para projetar uma marca coerente no mercado treinam constantemente suas equipes, procuram sempre estimulá-los no aspectos motivacional e passar para a tecnologia
e passar para a tecnologia as tarefas mais repetitivas e entediantes. Isso aí está acontecendo muito agora, né, pessoal? Agora nós estamos passando para a tecnologia. No marketing de serviços, as máquinas estão fazendo muitos trabalhos, estão tirando, substituindo. A robótica é uma área que está em grande crescimento, né? A participação dos robôs na prestação do serviço e na indústria tem aumentado gradativamente. Nós temos feito muitos estudos em marketing de serviços, né, pesquisas e artigos que têm sido publicados para mostrar a participação dos robôs na prestação de serviços. E o que é interessante é, será que as pessoas aceitam robotizar, ter robôs prestando serviço? E o que é mais interessante é que tem algumas características. As pessoas, lógico, que vão gostar de ter os robôs, porque eles trabalham de uma forma uniforme e tudo mais. Mas quanto mais parecido com o humano o robô for, mais rejeitado ele é. Então, os clientes, os respondentes dessa pesquisa, que responderam se eles gostavam ou não de ser tratados por robôs, eles querem robôs máquinas mesmo, por enquanto, para não ficar muito parecido com as pessoas. Então, aqueles que têm o humanoide, né, que eles aparecem com um jeito de pessoas, eles rejeitam. Isso por enquanto, né? Talvez a evolução, os robôs vão ficar mais fortes aí na prestação de serviço e vão ser muito mais aceitável, né, na condução dos negócios. A maioria dos serviços é prestado com a participação dos clientes, né? Isso aí é a característica da inseparabilidade. Costuma-se dizer que produção e consumo ocorrem simultaneamente. Por exemplo, um aluno de alguma faculdade frequenta aulas presenciais, interage com outros colegas e o professor. As dúvidas que surgem podem ser esclarecidas em tempo real. E a interação de professores e alunos é o serviço consumido. Então veja, numa aula, aquilo está ocorrendo na hora, produção e consumo. O professor é o produtor, está produzindo, e o aluno está consumindo. Então há uma interatividade muito grande nesse momento. E muitos serviços são assim. Por exemplo, um médico interage com um paciente, o paciente tem que fazer uma parte, o médico faz outra, então há um consumo no momento, um dentista também com o paciente, há essa interação no momento. Então isso é importante que seja tudo muito bem feito, porque aquele momento ali é o momento da verdade, é onde que realmente os serviços se revelam. Em tempos atuais, com o crescimento de marketing digital, a característica da inseparabilidade pode ser abrandada, pois muitos serviços costumeiramente presenciais podem ser fornecidos à distância. Nós estamos vendo isso, inclusive no exemplo que eu falei de ensino, né? Você pode hoje ter um ensino remoto também, que pode ser feito também à distância, não tendo a necessidade daquela interação presencial. As empresas têm buscado transformar cada vez mais serviços presenciais em à distância para facilitar a distribuição. Hoje em dia, as clínicas médicas têm uma sessão que você marca consulta com o médico presencial e outra que você marca com o médico online, né? Então você agora, com a pandemia, essa nova modalidade ganhou força e credibilidade, pois muitas pessoas foram obrigadas a entrar nesse processo e, como resultado, a aceitação desse tipo de serviço cresceu. Isso é muito bom nessa questão da distribuição. Características do serviço também é a demanda flutuante. Ao contrário dos bens tangíveis, que podem ser estocados e produzidos previamente para atender à sazonalidade de demanda, grande parte dos serviços depende da disponibilidade de certo número de prestadores de serviço. Quando a demanda aumenta e a equipe fica sobrecarregada, e a qualidade cai. Isso é interessante. Uma vez tinha um restaurante muito bom, ele atendia muito bem. Então o cliente foi lá, ficou encantado com o atendimento e indicou o restaurante para várias outras pessoas. Mas ele tinha ido numa quarta-feira, o restaurante não estava muito cheio, estava mais ou menos tranquilo, tinha garçons em excesso, então ele foi super bem tratado, né? O camarada fazia alguma coisa, o garçom já estava ali atendendo ele, então é muito dinâmico, né? Então ele, poxa, olha, esse restaurante é ótimo, os caras são atenciosos e tudo mais. Então ele indicou vários amigos e os amigos foram no domingo. O domingo o restaurante estava super lotado, os garçons não tinham tempo, diz que
Isso aí foi escrito uma matéria, né, sobre esse assunto. Então o camarada disse que um dos amigos indicados levantava a mão para falar com o garçom passava rápido, não queria nem dar bola para ele. Então mostra bem que aí naquele momento estava super cheio, né, e o pessoal mudou a qualidade do serviço. Então você tem uma capacidade para determinado número de clientes, não pode superar essa capacidade. Então, olha só, você pode ter muitos clientes e se você tiver pouco atendimento para atender esses clientes, a sua qualidade cai e o seu negócio pode também cair, né? Então, tem que ter muito cuidado nisso. Nós temos aqui um resumão de todo o composto de marketing de serviço. Primeiro, os 4 P's. Os 4 P's tradicionais do marketing continuam aqui. Quando você trabalha com marketing de serviços, você precisa ter os 4 P's, né? Então, é o produto, o preço, a distribuição e a promoção. Porém, como o produto é um serviço, está substituído ali, substituindo na tabela o termo serviço. Então, são serviços, preço, distribuição, promoção. Agora, como os serviços têm características diferenciadas, nós precisamos incluir aqui os 4 P's dos serviços. Os 4 P's dos serviços são o perfil, o processo, pessoas e procedimentos. Veja só, perfil. O perfil é a evidência física. Eu usei esse termo perfil para poder dar 4 P's, porque nos Estados Unidos o pessoal usa 4 P's, né, que foi a origem, né, desses termos, e aqui no Brasil os autores têm traduzido como evidência física, então ficam 3 P's e 1 E. Então, para manter os 4 P's, eu fui investigar a palavra que seria mais adequada e encontrei o termo perfil. Porque perfil em arquitetura é um corte na planta que você faz e você vê o que está lá dentro, né? Então eu usei o perfil para fazer esse tipo de proposta. Então são os 4 P's. É a evidência física, é o local que você vai prestar os serviços, é o processo, o que você vai fazer daqui, vai para lá, vem para cá e tal, como você interage da empresa, né, para poder consumir o produto. Por exemplo, o McDonald's foi criadora do fast food, é um processo de entrega rápida, todo o processo é todo ele cronometrado, tempo para fazer a comida, tempo para fazer a distribuição e assim por diante. Você tem também que pensar no marketing de serviço nas pessoas que você vai estar contratando, porque o pessoal dá toda a vida para suas promessas, para o seu plano, então é essencial. E também o procedimento, pessoal. O procedimento está muito ligado às pessoas, porque é a forma como você conduz os negócios. Por exemplo, o procedimento, o que é mais famoso, é a Disney, porque eles treinam as pessoas para sorrir com naturalidade, para indicar, né, até para indicar um lugar, até para apontar, eles apontam como as aeromoças fazem, né, com forma diferenciada para os lugares. Então são todos treinados nessa parte de procedimento. Então veja o seguinte, os serviços você tem sempre que se preocupar com os 4 P's e mais os 4 P's de serviço, os 4 P's de marketing e os 4 P's de serviço. Portanto, quando você desenvolver uma estratégia de marketing de serviço, você tem 8 P's. Muito bem, mas esses P's que você vai desenvolver, você tem que ter também uma preocupação com as características dos serviços. Por exemplo, intangibilidade, você sabe que produto que é intangível, então você tem que se preocupar em colocar aquelas técnicas que foram mencionadas, mas tem muito mais, né, que pode ser investigada. Mas a intangibilidade, por exemplo, você tornar tudo mais tangível possível, a inseparabilidade, ou você colocar um treinamento para os clientes, porque você está junto, o consumo e a produção ocorrem simultaneamente. Então, a heterogeneidade também, o treinamento é importante para você lidar com essa característica, e a demanda flutuante é você ter gente suficiente para atender quando as demandas são maiores, né? Então, essas 4 características levam a 2 elementos fundamentais para o marketing de serviços: imagem e treinamento. Se você não estiver preocupado com a imagem da sua empresa, se você não estiver treinando os seus funcionários, os seus colaboradores, você não está fazendo marketing de serviço adequado. Você precisa estar fazendo isso aqui constantemente. A imagem, por que a imagem? Porque a imagem dá uma imagem positiva para a sua marca.
E se você tiver uma imagem positiva da sua marca, você abre as portas. Quando você vai vender o seu produto, o pessoal acredita mais em você. O treinamento é porque você tem o treinamento de conhecimentos, né, que você vai tornar a sua equipe muito mais bem treinada, muito mais qualificada, e também você usa o treinamento motivacional, porque a gente já viu que a motivação é um fator importante para o marketing de serviço, então você precisa estar mantendo sempre aquela alegria, aquela motivação, aquela energia para você estar no marketing de serviço bem feito. Inclusive, há quem compare um marketing de serviços como um teatro, né? Quando você está no palco, você precisa ter aquela motivação, você precisa estar trabalhando com vontade. E isso muitas vezes não acontece. Quantas vezes que você já foi numa loja, numa empresa, e que o funcionário está lá apático, não faz nada, nem vai conversar com você. Você que tem que chegar lá, olha aqui, eu gostaria de ser atendido, por favor. Então essas coisas todas podem ser treinadas. Então isso é o que significa esse quadro, que praticamente é um resumão de tudo, né, que acabei de falar. Saiba mais, vou fazer uma indicação de um livro, né, que uma boa leitura complementar, que é o livro Alexandre Las Casas e Jéssica Las Casas, na 7ª edição, da editora Atlas, né, de 2019, e que dá uma boa ideia, fala todos esses itens aqui com detalhes. Concluindo, em marketing de serviços, negociações saudáveis são uma obrigação, uma vez que o futuro da empresa dependerá de uma imagem formada por uma série de atitudes e ações desempenhadas pelos diversos representantes.